Jorge, o caminhoneiro dos espíritos. Antes de pegar essa estrada de meu Deus, eu quero pedir que você, internauta, se inscreva aqui no canal, dê like, ative o sino para saber as novidades e compartilhe o link do nosso depoimento com os amigos e a família. E se você quiser conversar, é só deixar aqui nos comentários que eu juro que respondo todo mundo. Jorge, o caminhoneiro dos espíritos. Capítulo 1. Jorge era um caminhoneiro simples, um homem de poucas palavras, cuja vida havia sido moldada pela religião kardecista desde tenra idade. Cresceu envolto em ensinamentos sobre o mundo espiritual e a importância do amor e da caridade. No entanto, à medida que envelhecia, sua busca por respostas e significado o levou a explorar caminhos espirituais diversos. Após anos de incursões pelo espiritismo e outras filosofias místicas, Jorge encontrou seu verdadeiro chamado na Umbanda, uma religião que mesclava influências africanas, indígenas e espíritas. Lá, ele descobriu que era um médium vidente, um elo entre o mundo físico e o espiritual. Seus olhos eram janelas para um reino de mistérios e sombras que a maioria das pessoas nunca veria. Com a orientação de mentores espirituais e o apoio de sua casa umbandista, Jorge desenvolveu sua habilidade mediúnica e se tornou um doutrinador espiritual. Ele passava horas no centro espírita, ajudando irmãos desencarnados a encontrarem paz, a perdoarem seus desafetos e a seguirem em frente no plano espiritual. Mas nem todos os espíritos eram dóceis e carentes de auxílio. Algumas noites após um exaustivo dia na estrada, Jorge encontrava espíritos rebeldes e atormentados, vagando pela escuridão das estradas desertas. Eles buscavam orientação, mas sua dor e raiva obscureciam suas mentes, tornando-os perigosos. Uma noite, enquanto dirigia por uma estrada sinuosa, Jorge sentiu uma presença maligna ao seu lado. Uma sombra escura o envolveu, e seu coração acelerou. Ele sabia que estava diante de um espírito perturbado e vingativo. Sua formação na Umbanda o havia preparado para momentos como esse. Com a calma que só a experiência espiritual poderia proporcionar, Jorge começou a orar e entoar cânticos sagrados. Sua voz ecoou na cabine do caminhão, e a sombra pareceu recuar momentaneamente, mas o confronto estava apenas começando. Nas semanas que se seguiram, Jorge enfrentou inúmeras aparições sombrias em suas viagens, espíritos atormentados que sussurravam palavras de ódio e vingança. Alguns tentavam derrubar seu caminhão, outros tentavam assombrar seus sonhos, mas Jorge persistiu, usando seus dons mediúnicos para guiar essas almas perdidas em direção à luz. Em uma cidade remota, ele encontrou um espírito particularmente rebelde, que o desafiou com uma força aterradora. Jorge soube que essa entidade havia sido uma pessoa maligna em vida e sua influência espiritual era tenebrosa. Ele sabia que a batalha espiritual que se desenrolaria ali seria épica. Com fé inabalável e o apoio de seus mentores espirituais, Jorge enfrentou o espírito das trevas. Uma batalha espiritual de proporções épicas ocorreu, com rajadas de energia espiritual, luz e trevas colidindo. A luta foi intensa, mas Jorge se recusou a ceder. Com seu amor e compaixão, ele conseguiu enfraquecer a influência maligna do espírito rebelde. À medida que o espírito das trevas enfraquecia, ele lançou um último olhar cheio de ódio para Jorge, antes de ser envolvido por uma luz radiante. Com um suspiro de alívio, o médium e exorcista sentiu que tinha cumprido sua missão mais desafiadora. A jornada de Jorge, o caminhoneiro simples que se tornou um doutrinador espiritual, continuou. Enquanto ele percorria estradas escuras e cidades isoladas, encontrava espíritos em busca de orientação e amor, e sua dedicação em ajudá-los a encontrar a paz nunca diminuiu, pois ele sabia que, embora o mal pudesse ser poderoso, o amor e a luz eram mais fortes. E essa era sua missão na vida. A noite se despediu com a esperança de que, onde quer que a estrada o levasse, Jorge estaria sempre pronto para enfrentar o mal com compaixão e amor, guiando os espíritos perdidos de volta ao caminho da redenção. Capítulo 2. A batalha espiritual nas estradas de São Paulo. Em uma noite quente e estrelada, Jorge, o caminhoneiro doutrinador,
dirigia pelas estradas sinuosas do interior de São Paulo, nas proximidades de Lins. O rádio do caminhão tocava uma melodia suave, e o motor rugia como um fiel companheiro em sua jornada noturna. Mas ele não estava sozinho na cabine. Uma mulher misteriosa estava sentada no banco do carona, o que era uma exceção rara em suas viagens solitárias. A mulher era jovem, de cabelos escuros e olhos intensos que pareciam esconder segredos profundos. Ela se apresentou como Amanda e começou a falar sobre sua fé evangélica com uma determinação que beirava a obsessão. Nosso exorcista, acostumado a encontrar pessoas de diferentes crenças em suas viagens, respeitou sua devoção, mas deixou claro que ele era umbandista e acreditava no poder da espiritualidade que abraçara. Amanda, no entanto, estava decidida a desafiar as crenças do médium. Ela argumentava que sua religião era a única verdadeira e que a Umbanda era apenas uma ilusão. Tentava plantar dúvidas em sua mente, questionando os rituais e as práticas que ele tanto valorizava. Mas Jorge, com sua fé inabalável e profundo conhecimento espiritual, permaneceu firme. Conforme a noite avançava, Amanda mudou de tática. Sutilmente, ela tentou seduzir o médium, utilizando seu charme e beleza para tentar minar sua resistência espiritual. No entanto, Jorge tinha uma habilidade especial, desenvolvida ao longo de anos de doutrinação espiritual. Ele podia sentir as energias espirituais ao seu redor. Quando Amanda tentou se aproximar dele, uma sensação de trevas e malícia a envolveu. O nosso médium exorcista fechou os olhos por um momento, concentrando-se em sua intuição. Ele sentiu a presença de um espírito maligno, um obsessor espiritual que usava Amanda como um canal para perturbá-lo. Com calma e determinação, ele disse a Amanda que ela estava sendo manipulada por uma energia negativa. A jovem, inicialmente confusa, pareceu possuída por uma força sombria. Seus olhos se tornaram vazios e sua voz assumiu um tom demoníaco. O caminhão tremeu, enquanto uma aura sinistra preencheu a cabine. O exorcista não hesitou. Com suas preces e invocações, ele confrontou o espírito maligno, envolvendo-o em uma luz brilhante e protetora. A entidade sombria se contorceu e gritou, mas a fé era inabalável. Após uma batalha espiritual intensa, o espírito maligno finalmente se dissipou, deixando Amanda em um estado de confusão e fraqueza. Ela não se lembrava de nada que havia acontecido. Jorge aconselhou-a a buscar ajuda espiritual e se afastou da presença perturbadora. O resto da viagem transcorreu em silêncio, com Amanda refletindo sobre o que havia ocorrido. No momento em que o exorcista a deixou em seu destino, ela agradeceu, aparentemente aliviada de estar livre da influência do espírito maligno. À medida que o caminhoneiro doutrinador continuou sua jornada, ele sabia que o mal podia se esconder nas sombras mais inesperadas. Mas sua fé, amor e conhecimento espiritual eram suas armas contra as trevas que cruzavam seu caminho. Cada estrada que percorria era uma oportunidade de servir como farol de luz, guiando as almas perdidas de volta ao caminho da redenção e da paz. Capítulo 3. A batalha além das estradas. Naquela noite, Jorge não estava nas estradas escuras, mas sim em casa, desfrutando da companhia de sua família e amigos. Após um jantar alegre e farto, todos se reuniram na sala de estar. A decoração simples e a luz suave das velas criavam uma atmosfera acolhedora. O som de risadas e histórias preenchia o ambiente. Após as histórias e as lembranças compartilhadas, Jorge sugeriu que todos se acomodassem em colchonetes. Afinal, a noite estava avançada e ele não queria que seus amigos seguissem pelas estradas após terem desfrutado de tantos momentos alegres e de algumas bebidas. Sua simpatia natural e liderança carismática garantiram que ninguém contestasse a ideia. Já passava das 4 da manhã, quando o silêncio da noite escura foi quebrado pelo som inesperado de alguém batendo no portão. Jorge, em sua casa simples, acordou imediatamente. Com um coração atento às necessidades alheias, ele se levantou para ver o que estava acontecendo.
Ao abrir o portão, um homem visivelmente perturbado e aflito implorou ajuda. Ele contou uma história arrepiante. Em sua casa, um espírito havia se manifestado de maneira violenta e ameaçadora. O espírito clamava por um desafio, e o homem sabia que apenas Jorge, o caminhoneiro mediúnico e doutrinador, poderia ajudar. Com calma, Jorge reuniu sua turma de amigos e familiares. Eles formaram um círculo ao redor do homem aflito, seguraram as mãos e começaram a orar, pedindo proteção e orientação aos antepassados. A energia espiritual e a ligação entre eles tornaram-se palpáveis. Jorge sentiu a presença de seus guias espirituais e sabia que era sua responsabilidade ajudar. Ele orientou a todos a permanecerem em oração enquanto se dirigia à casa do homem atormentado. A escuridão da noite o cercava quando ele entrou na residência. Dentro da casa, Jorge se deparou com uma atmosfera sombria e opressiva. O espírito que havia se manifestado ali estava cheio de raiva e desafio. Ele gritava e lançava objetos pelo ar, deixando um rastro de destruição. Com coragem e determinação, Jorge começou a se comunicar com o espírito, usando sua mediunidade e seus conhecimentos espirituais para acalmá-lo. Ele reconheceu a dor e o sofrimento que levaram o espírito a essa condição perturbadora. Com empatia, começou a trabalhar para ajudá-lo a encontrar a paz e o perdão. E batalha espiritual naquela casa foi intensa, com confrontos entre a luz e as trevas. Jorge enfrentou desafios sobrenaturais, mas sua fé e determinação eram inquebrantáveis. Com amor e paciência, ele guiou o espírito rebelde em direção à redenção, ajudando-o a seguir em frente e a encontrar a paz que tanto buscava. Ao nascer do sol, a casa estava em silêncio, a escuridão havia cedido à luz. Jorge retornou à sua turma e à sua casa, onde todos ainda estavam em prece. A paz havia sido restaurada, e o homem que buscara sua ajuda estava aliviado e grato. A série Jorge, o Caminhoneiro dos Espíritos, continua a desvendar as incríveis jornadas de um homem com dons espirituais únicos, enfrentando desafios sobrenaturais nas estradas e em seu lar, onde a luta contra as trevas nunca cessa. A batalha espiritual naquela casa foi intensa, com confrontos entre a luz e as trevas. Jorge enfrentou desafios sobrenaturais, mas sua fé e determinação eram inquebrantáveis. Com amor e paciência, ele guiou o espírito rebelde em direção à redenção, ajudando-o a seguir em frente e a encontrar a paz que tanto buscava. Ao nascer do sol, a casa estava em silêncio. A escuridão havia cedido à luz. Jorge retornou à sua turma e à sua casa, onde todos ainda estavam em prece. A paz havia sido restaurada, e o homem que buscara sua ajuda estava aliviado e grato. A série Jorge, o Caminhoneiro dos Espíritos, continua a desvendar as incríveis jornadas de um homem com dons espirituais únicos, enfrentando desafios sobrenaturais nas estradas e em seu lar, onde a luta contra as trevas nunca cessa. Antes de pegar essa estrada de meu Deus, eu quero pedir que você, internauta, se inscreva aqui no canal, dê like, ative o sino para saber as novidades e compartilhe o link do nosso depoimento com os amigos e a família. E se você quiser conversar, é só deixar aqui nos comentários que eu juro que respondo todo mundo. Capítulo 4. Os mistérios do pequeno Jorge. Agora sozinho na estrada, Jorge começou a recordar o passado, como se estivesse tentando justificar sua própria existência. Toda pequena cidade tem seus segredos sombrios, escondidos nas sombras que dançam nas vielas desertas durante a noite. A cidade de São Pedro não era exceção, e a vida de Jorge, um garoto de apenas 8 anos, estava destinado a ser entrelaçado com esses segredos desde cedo. Desde tenra idade,
Jorge vivenciava seus dons mediúnicos de maneira assombrosa. Era uma criança com sonhos premonitórios que mostravam o futuro e revelavam segredos há muito enterrados no passado. Sua mente parecia ser um portal para uma dimensão desconhecida, um lugar onde a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos se dissipava. Um dia, enquanto estava sentado na porta da casa de sua madrinha, uma mulher conhecida por todos como Preta, algo extraordinário aconteceu. A criança, com olhos inocentes, de repente, incorporou algo além da compreensão humana. Seu corpo tenro foi possuído por um espírito suicida que amaldiçoava a vida e sussurrava palavras de morte. Os olhos de Jorge perderam seu brilho infantil e se tornaram portais vazios para um mundo sombrio. Sua voz, outrora doce como o canto dos pássaros, agora ecoava como um lamento distante. Ele não falava com sua própria voz. Era como se as palavras emergissem de uma escuridão profunda e ameaçadora. A cidade de São Sebastião estava prestes a descobrir que os dons mediúnicos de Jorge não eram uma bênção, mas sim uma maldição. A maldição que pairava sobre ele era uma sombra que se estendia sobre todos que ousassem cruzar seu caminho, e a escuridão que ele trazia consigo estava prestes a ser desencadeada. Os segredos ocultos, uma vez enterrados, agora estavam clamando por justiça, e Jorge era o meio pelo qual eles seriam revelados. Enquanto a vida de Jorge mergulhava cada vez mais nas trevas do sobrenatural, um terrível segredo do passado começava a emergir. Era uma história que remontava aos tempos antes de seu nascimento, quando sua mãe Maria estava grávida dele. Naquela época, São Sebastião era uma cidade tranquila, mas a inveja e a maldade podiam ser encontrados em qualquer lugar, até mesmo entre amigos. Maria, uma mulher gentil e generosa, não imaginava que sua amiga de longa data, Clara, em um momento de raiva e ressentimento, uma briga terrível eclodiu entre as duas. Em um ato de perversidade, Clara lançou uma maldição que ecoaria por gerações. Você sentirá dores horríveis na hora do parto, que lhe dará a impressão de que seu filho nascerá pelo ânus. Anos depois, quando a hora do parto finalmente chegou para Maria, as palavras malditas de Clara voltaram para assombrá-la. As dores do parto não eram como qualquer outra. Eram agonizantes e inexplicáveis. Maria sentia uma dor de barriga intensa que a fazia duvidar de sua sanidade. Seria aquela a maldição de Clara se manifestando? No hospital de São Sebastião, onde as enfermeiras sussurravam sobre a estranheza do caso, Maria lutava contra a dor indescritível, enquanto seu filho Jorge estava prestes a nascer. A sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer pairava no ar. O destino daquele que seria o herói da nossa série estava entrelaçado com segredos sinistros que sua mãe nunca ousou revelar. Prepare-se para a próxima parte deste conto arrepiante, onde os mistérios do passado se encontram com os horrores do presente. Jorge está prestes a descobrir que sua maldição é mais sombria do que jamais imaginou. Não perca a continuação deste terror.